Oi, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o estranho. E este é o Mangá ao Quadrado. Olá, estranho! Seja bem-vindo ao 77º programa do Mangá ao Quadrado. Muito obrigado, vou me sentir em casa. Por favor, puxe uma cadeira, deixe o sapato no canto e vamos conversar sobre autores nas obras. De novo, né? Parece que um tema a gente insiste bastante aqui, né? No Mangá ao Quadrado. A gente já teve um programa sobre intenção autoral. Eu sei isso, na verdade. É um programa sobre intenção natural, mas é um tema que a gente sempre gosta de ficar empurrando, porque eu, pelo menos, acho que talvez seja visto de uma forma meio errada. Não errada, mas muito extrema hoje em dia. De qualquer jeito, hoje a gente vai falar de novo sobre um pouco de intenção autoral. A gente vai tentar falar sobre quarta parede, sobre como o autor consegue se inserir na obra. Será que a gente deve levar isso em consideração ou não? Um papinho de sempre, um papo sempre aqui, né? Mas já esclarecendo que, conforme eu fui fazendo minhas anotações, eu não vi a conclusão lógica nas nossas discussões. Não tem, tipo, um lugar para onde a gente está tentando ir. Né? Então não esperem conclusão. Não que a gente faça conclusões, mas não esperem conclusão. E seria uma boa, na verdade, vocês verem o programa anterior de intenção autoral. Porque naquele programa a gente meio que tentou entender a intenção autoral, ver se é possível colocar numa obra. É isso aí, ver se é possível colocar numa obra. E dessa vez a gente vai tentar estudar o caso, né? Ver o que acontece quando tem intenção autoral. Não só isso, né? Às vezes não é nem uma questão de intenção. Acho que até o que vai diferir bastante dessa discussão da outra é que essa é mais aplicada, de certa forma, né? Enquanto a intenção autoral é uma discussão da validade, de se existe ou não, se a gente considera ou não, essa coisa da presença do autor na obra é uma coisa que é bem mais palpável, né? Muito mais palpável. Acho que é por isso que essa discussão é válida separadamente. Concordo. Vamos lá então, vamos começar com formas com que o autor consegue se colocar numa obra. A gente já conversou um pouco sobre isso, na verdade, mas eu vou perguntar, de que forma você acha estranho que você consegue enxergar o autor se colocando numa obra? Bom, primeiro que existe a forma mais direta, que é ele fazer uma personificação dele lá, né? Mas normalmente para efeito cômico, né? O autor se cria, se coloca na história, como, sei lá, o Takehiko Inoue se colocava, né? Eu amava ver ele ali, era muito engraçado, né? Ele vinha ensinar basquete pro público japonês, que não manjava de basquete, ele aparecia pra falar, olha, é assim que funciona isso aqui, e saía fora. Não, e tinha umas cenas dele também no mangá, tipo, ele sendo sediado como mangaka lá, tinha umas cenas assim. Tinha. Então, tem essa forma bem direta, né, que é essa. Normalmente pra brincadeira, eu acho que o Akira Toriyama faz bastante com aquele personagem de máscara dele, insere no fundo de vez em quando. A autora de Fullmetal, como é que é o nome dela? Arakawa. Arakawa tem aquelas tirinhas no final, né? Também. Às vezes elas colocam como uma vaquinha ali. Exatamente. Essa é uma forma do autor se inserir na obra. É pouco utilizada, né? Pelo menos em termos de roteiro, enredo, né? Como relevância para o enredo, é pouco utilizado. Acho que o que utilizou de forma mais forte que eu conheço é o autor de Jojo, o Araki, que ele tem um personagem que é a personificação dele e ele tem até que uma relevância, tem um spin-off só desse personagem. Mas o personagem tem ciência disso? Não sei, porque eu nunca li. Ah, tá. Eu sei que existe, que ele aparece na parte 4, acho que é na 4 ou na 5, acho que é na 4, que é uma parte que eu não li ainda, eu parei no começo da 4. Eu acho que ele é o que usou mais diretamente assim. Ou autores que fizeram autobiografias, né? Mas isso isso é outra coisa. Isso já é outra coisa. Mas de qualquer jeito, acho que mesmo como só forma de humor, eu sempre achei algo, tipo, bem interessante, assim, que você dá uma cara pro autor, mesmo que não algo muito concreto. O mangá tem isso, né? Porque todo mangá, no final, tem aquela caricatura que os autores colocam no final. Mesmo sendo algo totalmente não intrínseco à obra, eu sempre achei que, tipo, mano, ajuda a criar um relacionamento autor-leitor, sabe? Sim, eu vou com a cara, tipo, daquela pessoa. Tipo, mano, você
O Takehiko Inoue parece ser um cara meio gente fina. Depois que eu vi aquele documentário dele, eu não tenho tanta certeza. Mas, tipo... Por quê? O que ele fez no documentário? Sei lá, nada. Ele, sei lá, parece muito fechado, sabe? Uma pessoa assim. Ele parece um cara cansado com a vida, né? É, isso aí, viu? Isso mesmo. Porque você olhava pra ele, ele fazia, dava umas espreguiçadas naquela, tipo, puta. É algo totalmente não intrínseco da obra, mas que eu sempre achei que, tipo, dava muito impacto. Eu achei, pelo menos. É porque o mangá, na verdade o quadrinho de uma forma geral, mas principalmente o mangá. O mangá quadrinho mais industrial americano é um pouco diferente. Mas o mangá é muito autoral, né? É uma pessoa, duas, três no máximo, assim, que estão trabalhando naquilo. É diferente de um filme que tem o diretor, tem atores X, X e Y, tem o cara que faz a trilha, porque hoje em dia tá na moda o pessoal gostar de autor de trilha sonora, né? Adoro citar o Ennio Morricone e tudo mais. Só pra constar, acho que tem mangás que são feitos com mais de, tipo, 10 assistentes. Mas acho que o importante é que a gente compra a ideia que é tudo feito por eles, sabe? Sim. Na verdade, o trabalho que eu digo de concepção da arte, né? A ideia, o processo menos, de né? fazer, né? Que nem falar aqui no filme tem o cara da luz, tem o cara do figurino, tudo isso é importante, mas que tem alguém comandando. Que fez mesmo é o diretor, o cara que fez a edição, os atores, os outros são trabalhos auxiliares, não denegrindo o trabalho, mas são trabalhos auxiliares na concepção da arte. Você tem razão. Faz bastante sentido isso. Mas você perguntou formas que o autor se insere na obra, eu acho que essa forma que é mais direta dele se colocar é bem raro, não existe muito. Existe mais em fanfic, né? Você trouxe esse caso, eu fui procurar atrás sobre Mary Sue, né? Existe esse termo em fanfics, Mary Sue, é quando o autor de uma fanfic, né, aparentemente, quando é um autor muito inexperiente, cria esse personagem, que normalmente é uma representação dele mesmo, né, como ele gostaria de ser, e é o personagem completamente perfeito, né? É um anti-personagem, não tem defeito nenhum, faz tudo que é possível, quebra qualquer barreira lógica da obra que ele tá fazendo a paródia lá, ou seja lá o que for, né? E é isso. Essa é uma forma que o autor se insere na obra. Ele não é um autor avatar, né? Que nem os anteriores, mas é o autor se colocando inconscientemente ou não naquele personagem, não deixando claro que aquele é ele, né? Esse é até um dos motivos que as pessoas valorizam tanto o Medaka Box, porque a Medaka, ela é uma Mary Sue assumidamente feita para ser uma Mary Sue. Porque o autor, o Nishio Ishin, você já deve ter visto algum anime dele, né? Acho que os Bakemonogataris da vida. Eu gosto bastante. Dizem que ele gosta de brincar muito com a linguagem, né? Com as linguagens. E fazer a Medaka ser uma Mary Sue é uma puta de uma brincadeira com a linguagem, né? Dizem que o mangá todo é sobre esse conceito de personagens super perfeitos e que aí um período que tem uns antagonistas que são tipo os super não perfeitos, sabe? Por isso que valorizam tanto, que eu não li ainda, mas quem sabe um dia eu vou ler. Eu também nunca li, mas agora aqui deu interesse. Se realmente tem essas brincadeiras com a linguagem, deve ser uma obra bem interessante. Mas é bem mais pra frente, né? Eu já ouvi falar disso, que se fica melhor só bem pra frente. Bom, enfim, mas existe essa caracterização do autor, mas eu acho que a forma como que o autor se insere na obra, a forma mais direta, é quando ele tá falando sobre aquilo que ele sabe, ou sobre aquelas pessoas que ele sabe. Me explico. Takehiko Inoue mesmo, que a gente citou de exemplo, ele se insere na obra ao fazer um mangá de basquete. Porque ele teve um passado no basquete, ele tem uma vivência no basquete. Ele passou por aquele período escolar. Outro exemplo, a Hiromu Arakawa, que é autora de Fullmetal e agora autora de Ginsaji. Ela teve uma infância em Hokkaido, no mesmo lugar onde passa a história, no campo, trabalhando em fazenda. Ela tem essa vivência. Olha, você me fez pensar agora. O caso aqui um pouquinho menos direto, mas que com certeza é verdade disso, é o autor de Blame e Biomega, quando o Nihei, quando ele desenha tipo prédios, né? Porque aquela característica dele, ele fez arquitetura, ele sabe aquilo e vira uma coisa bem de inserção dele na obra, né? Exatamente. A obra nada mais é do que a visão de uma pessoa sobre uma história. Né? A pessoa está colocando toda a carga da vida dela, as experiências, na forma como ela trabalha, né? Mesmo que inconscientemente, mas muitas vezes conscientemente.
É aquela coisa, você vai fazer o que você tem similaridade, sabe? A gente gosta de mangá, a gente não vai abrir um blog pra falar de culinária. Não, você poderia, eu não poderia. Sei lá, falar sobre esmaltes, a gente não faria do nada, sabe? Tipo, eu gosto de escrever, então vou começar a escrever sobre esmaltes. Não, eu gosto de escrever, eu vou escrever sobre o que eu gosto. Entendi. Esse aqui não é o esmalte ao quadrado, felizmente. Né? E teria assunto, porque puta que pariu isso. A gente poderia passar meses listando cores de esmalte. Poderia. E isso do autor falar daquilo que ele conhece, aquilo que ele viveu, muitas vezes o que viveu acho que é o mais legal. Sobre o que ele conhece, ele acaba indo pesquisar, ele faz uma história bacana, como sei lá, o autor de Koku no Hito e atualmente o Innocent, né? Ele deve fazer uma pesquisa, né? Ele não deve ter uma vivência de conhecimento da história da França renascentista. E isso valoriza a obra, né? Quando você reconhece que, cara, o cara não nasceu sabendo isso e ele foi atrás disso pesquisar. Quando você reconhece essa atitude, a obra, pra mim, pelo menos cresce muito. Sim, com certeza, com certeza. É até um problema, né, que até trazendo um aspecto que torna relevante a gente ter essa discussão, que é um problema quando o autor está muito distante do conhecimento daquele campo que ele está tentando trabalhar na obra, e aí ele faz de um jeito que não é lógico. Por exemplo, o autor de Bloody Monday. Bloody Monday é um mangá muito bom, muito legal. Conta a história de um hacker e tal, com espionagem, intrigas e tudo mais. Só que a forma como ele retrata o ato de hackear é totalmente lógico. Sabe? Eu acho que ele nunca hackeou algo na vida, sabe? Um labirinto, né? Não faz sentido, não tem como. Sabe, tipo, hackear uma câmera específica. Não hackeia o sistema de câmera, hackeia a câmera. Como? Eu não sei. Ele hackeia um avião. Eu não sei como ele hackeia um avião. Hackeia um avião, sabe? Entendi. Ou o autor de Kuroko no Basket, que o cara ele não sabia as regras do basquete, sabe? Ele fez o Kuroko dar um soco na bola. Isso é contra a regra. Ah, sério? Tanto que ele teve que mudar na versão encadernada, ele teve que mudar, porque a galera mandou um monte de mensagem pra ele, porque... Não pode, tá errado. Tá errado, é contra a regra, sabe? Mesmo que ele esteja criando uma ficção, mesmo que o golpe do Kuroko de fazer aquela velocidade ser um absurdo, a gente aceita porque é a lógica do mundo, mas não é a lógica do basquete. É um caso, acho que agora a gente tá falando, um caso que me deu essa mesma sensação é Historier, que é aquele mesmo autor de Parasite, lá, não sei se já ouviu falar. Sim. E durante a história, o autor sempre... O autor não, mas a história vende um certo realismo na história, né? E de que tá contando a história de um cara de verdade, não sei o quê. Mas quando eu fui pesquisar atrás pra ver se era verdadeiro ou não, tipo, é tudo bullshit, não tem, tipo, nada histórico ali, só, nossa, não tem nada certo ali, nada. E aí, tipo, poxa, então o cara só tá inventando, mas tá vendendo essa história real pra mim, eu fiquei, tipo, fiquei com raiva do autor, fiquei com raiva dele. Eu tenho um exemplo que é exatamente o contrário, que é o mangá chamado Shoukoku no Altair. Ele é um mangá que fala... Ele é um cenário que é similar à Turquia antiga. Okay. Só que ele não é a Turquia. É tipo um mundo fictício, como se fosse baseado na Turquia. Só que quando eu li, eu achei que era a Turquia. E aí eu tava falando, nossa, a autora tá super contando a história da Turquia. Mas não tava. Eu tava contando a história de um outro mundo baseado na Turquia. Mas era super baseada na Turquia, porque a autora ela tinha, tipo, especialização em história da Turquia, sabe? Ah, legal. Então... Aí, ó, tá vendo, cara? Quando você começa a entender uma intenção autoral, a obra se revela de várias formas, sabe? Mas é que você ia saber que a obra era tão baseada na história da Turquia assim, se não pela autora. Pois é. Pesquisando um pouco da autora. Só se você soubesse a história da Turquia, fosse atrás mesmo. Exatamente. E eu não fui atrás e eu acreditei que era, e aí tava errado. E aposto que pra maioria das pessoas que leram isso, às vezes a ideia nem chegou a surgir na cabeça deles. Se não tivesse algum prefácio na obra falando que a autora tem especialização nisso, ou alguma coisa do tipo. Não sei. Mas enfim, eu acho que a gente fala tudo isso, mas existe todas essas intenções e representações do autores numa obra, né? O que eles gostariam de fazer, como eles se colocam lá, mas isso não impede de você ter a sua interpretação, né? Eu só quero deixar isso claro aqui. Sempre.
com certeza. Eu acho que esse é o maior problema da visão moderna do assunto. Tipo, de colocar a obra como totalmente atemporal, autoral e sem contexto nenhum, né? Uhum. Porque a gente tá vivendo no contexto e é um outro ser humano escrevendo aquilo. E às vezes é interessante, você conhecendo mais daquele ser humano, você entende mais das obras dele. Às vezes o autor ele acaba até inclusive transparecendo mais do que eu acho que ele queria transparecer, ou ele transparece intencionalmente ou não, que é quando ele coloca muito fortemente a opinião dele numa obra. Como por exemplo, do autor de Akumetsu, que eles colocam toda a visão. Tipo, eles forçam muito a visão deles sobre a corrupção do Japão, sabe? Que tipo. Ele tá fudendo. Tá fudendo, Sofia. E que é tudo. Os velhos que estão lá. Tá todo mundo errado. É uma visão que ele muito força na gente na obra, né? Que talvez não seja a nossa opinião, né? Porque eu não conheço tanto da política do Japão, assim, mas fazendo paralelo com a política do Brasil, eu não acho que é tão horrível daquele jeito que ele fez parecer, sabe? Nossa, eu saí de lá odiando a política no Japão, viu? Né? Puta então. que pariu. Ele colocou de uma forma bem terrível mesmo. Uhum. Bom, um outro exemplo aqui, acho que é em Neuro, uma coisa que sempre me incomodou foi aquele personagem David, que tinha o narigão, lembra? Porque era uma representação muito extremista do que o autor achava dos Estados Unidos e Sim. do mundo ocidental, né? E, tipo, eu sempre acho que esse cara é nacionalista demais, tá? Às vezes eu sinto isso. Mesmo hoje em dia, no próprio Assassination Classroom, eu sinto isso um pouquinho do autor, sabe? Parece que é japonês demais. Calma aí um pouco também. Um caso que tem parecido com esse do Neuro é o do autor de Bakuman, né? O Oba, que transparece seu machismo muito mais do que eu acho que ele queria transparecer. Com certeza. Às vezes é isso aí, cara. Às vezes nem o autor entende a própria obra, né? Tem isso também. Mas enfim. Aqui você colocou esse tópico, mas não sei nem como atacar ele. Como se quebra a quarta parede. Você quer... Então, né? Porque quando a gente bolou esse tema, a gente, olhando por cima, eu achava que uma coisa trazia a outra, né? O tema da discussão da intenção do autor com a quarta parede, a quebra da quarta parede. Mas eu não sei se aplica tanto. Mas eu acho que a gente pode fazer então aqui uma leve pausa, falar da quarta parede e depois eu tento fazer a relação. Pode ser? Tá ok. Então, pausa. Pausa. Quarta parede, Judeu. O que é a quarta parede? É a parede fictícia. Porque tanto em teatro, cinema, mesmo nos quadrinhos, né? Eu acho que se aplica bem. Você vê qualquer cenário com 3 paredes, né? Porque a parede que tá tampando não existe, né? Tipo, mesmo num cenário aberto, claro, um cenário aberto não tem paredes, né? Mas você tá vendo lá 3 lados do quadrinho, ou tem 3 lados da sua TV, e a parede que tá virada pra você é uma parede invisível, né? Teoricamente falando. Por assim dizer. Por assim dizer. E quando algum personagem, quando a obra tem ciência de que ele está nessa obra, né? Que ele é um personagem fictício ou que a obra é uma obra, você tá quebrando a quarta parede, né? Você tá tendo ciência que a quarta parede existe, que é a parede que separa o leitor da ficção, da obra, né? Exatamente. Essa parede, ela nos mantém separados até o momento em que alguém tem ciência que existe essa parede. No caso da origem do termo mesmo, né, da forma como ele é aplicado, esse caminho é da obra para você, né? Algum personagem, algum elemento de dentro da história percebe o seu caráter fictício, ou não necessariamente percebe o caráter fictício. Por exemplo, narrador. Narrador é um elemento que quebra a quarta parede, sabe? Ele tá saindo do mundo da ficção e vindo pro nosso mundo. Principalmente quando se dirige ao leitor, né? Exatamente, principalmente quando é um narrador personagem, né? Tipo, com quem que o narrador do personagem tá falando? Tá falando com a gente, então ele sabe que a gente existe. Sim, né? sim. Aí existe essa quebra da quarta parede mesmo. Tem brechas pra isso, né? Pra narrador, por exemplo. O cara pode estar escrevendo um diário, ou não sei o que, né? Quebrar a quarta parede, na verdade, é algo que, na maioria das obras, se tenta evitar, né? É usado, na maioria dos casos, é usado justamente como recurso cômico, né? Tipo, sim, é engraçado o personagem ter ciência de que ele é um personagem, né? Ou é uma brincadeira com a linguagem, né, de uma forma geral, né?
Por exemplo, no quadrinho especificamente, existe muito do personagem brincar com o quadro em si que separa um quadro do outro, sabe? Tezuka fazia muito isso, sabe? De dar um soco no personagem, o personagem cair 4 quadros pra baixo, sabe? Sim. Ou algo do tipo, ou, tipo, se esconder atrás do quadrinho. Acho que Soul Eater tem um desse, que os personagens estão ouvindo uma conversa e estão, tipo, se escondendo atrás do quadrinho, assim, sabe? Ah, não lembro disso, não. São pequenas demonstrações de brincadeiras com a linguagem, né? Agora como que a gente vai conectar isso aí com outro tema? Eu acho que uma coisa que me incomoda em Quartas Paredes é justamente quando elas são levadas a sério demais, né? Pra mim, pelo menos. Eu sempre me incomodei em Go Nagai. Em Devilman, tem uma parte lá pra metade do mangá que o personagem fala diretamente com o leitor, tipo, tem uma página dupla, um balão gigante, e o personagem fala diretamente com o leitor. E você sempre me incomodou isso aí, porque quebra muito a credibilidade da obra pra mim, não sei. Quando Por é quê? levado tão Mas a será sério que é um assim. problema? Será que você quer dizer, tipo, levar tão extremo assim, de, tipo, quebrar mesmo, falar diretamente com o autor, com o leitor? Pra mim, pelo menos, se não é a temática do mangá, porque, por exemplo, eu acho que, justamente, acho que em Medaka tem um personagem que ele quebra a quarta parede constantemente, mas esse é o motivo do personagem, sabe? Tipo, é um vilão que sabe que é um vilão. Entendi. Pode ser e pode não ser, né? Porque é complicado. Porque a quebra da quarta parede, o problema dela é que na hora que ela quebra a quarta parede, ela quebra a sua suspensão da descrença nesse instante. Porque você tava lá imerso naquele mundo, e aí de repente ele te joga de volta automaticamente pro nosso mundo, né? Eu, inclusive, acho que o Tezuka usava um pouco mal isso, porque às vezes ele brincava num quadro que não fazia sentido ele brincar, sabe? Tipo, a história tava correndo séria e de repente ele dava uma brincadeira, assim, sabe? Tipo, de o quadrinho ficar de ponta cabeça porque o cara ficou tonto. Mas você vê, às vezes não era nem a intenção dele fazer como cômico, mas a quebra da quarta parede tem um aspecto muito irônico, sabe? Então mesmo quando às vezes até tentou levar a sério, mas esse tipo de experimentação é muito difícil de ser aplicada. Mas eu não sei se você quer falar mais alguma coisa da quarta parede, mas eu ia tentar fazer a conexão agora. Manda. Então, a conexão que eu tinha pensado, na verdade eu vou dar uma forçada, mas eu penso que talvez seja lógico esse raciocínio. A gente pensa muito, na verdade todo mundo pensa, a forma como é aplicado o termo de quebra da quarta parede é como eu falei, do caminho da ficção para a realidade. Mas eu vejo que, pelo menos nos quadrinhos, eu não posso afirmar com tanta clareza para as outras mídias, mas com o mangá especificamente eu sinto bastante, que foi justamente o que a gente falou, né? Disso da realidade nossa, de alguma forma, entrar dentro da história do mangá. Principalmente na forma de experiência e conhecimento do autor. Né, o modo de vida do autor, as experiências que ele carregou na vida, como o caso da Arakawa que morou na fazenda, o Inoue que jogou muito basquete, e esses conhecimentos eles entram na ficção. Né? Eles estão trazendo essa experiência de vida e estão levando para ficção, assim como, sei lá, Game Pés Descalços. O autor ele não é exatamente o Game, mas a vida do autor entra totalmente na história, no mangá. Então, eu imagino que possa existir essa quebra da quarta parede de fora para dentro. Né? Eu sinto isso, porque enriquece muito a obra, né? Ao contrário da quebra para fora, que a gente acabou de falar aqui, de dentro para fora, que a gente acabou de falar que é uma coisa que é meio complicada de se usar, né? Eu acho que de fora para dentro é um processo importante até, né? Esse conhecimento entrar na história. Nossa, eu tô forçando totalmente aqui. Não, tá fazendo, eu acho que tá fazendo bastante sentido. Você tá quebrando. É que você não quebra. Você não quebra, né? Você não penetra, né? Você penetra a quarta parede. É como se a quarta parede fosse uma membrana semipermeável que permite apenas a transição de um lado para o outro. Você lembra das aulas de biologia? A água passa de um lado para o outro, mas o sal fica só de um lado. É isso aí, cara. Ótimo. É isso aí. É isso que é a quarta parede. A quarta parede é uma membrana semi-impermeável, cara, que permite a entrada da experiência, dos conhecimentos do autor, e assim como permite também a nossa interpretação entrar na obra, né? Às vezes a nossa interpretação, a forma como a gente discute a obra, ela entra no que é a obra.
né? Por exemplo, o caso recente da entrevista do Grant Morrison, que ele falou sobre o final da Piada Mortal. Você ouviu? Já ouvi falar sobre isso. Isso, o que ele falou, de repente fez parte da obra. Mesmo que não faça sentido, mesmo que não tenha sido a intenção do autor, né? Que a gente tanto discute. Agora essa interpretação faz parte da obra. A possibilidade dessa interpretação. Acho que essa é a palavra, viu, cara? A possibilidade. Porque quando o autor faz isso, às vezes, o que ele falou nem passou na cabeça da maioria das pessoas, sabe? Uhum. Mas no momento que ele fala, passa a ser uma interpretação possível. Você tenta encaixar aquilo nas coisas. Que nem, sei lá, quando... Já falei disso aí uma vez. Quando o Inês Zano revelou que ele gostaria de ter nascido mulher, alguma coisa assim, nem lembro. Ele quer mudar de sexo. Ele queria mudar de sexo. Quando você escutou isso, você... Imediatamente, eu pelo menos, tentei imaginar todos os personagens de todos os mangás dele, pra ver se algum tinha alguma relação com isso. Eu, sinceramente, não encontrei nenhum, mas só de ele ter falado a possibilidade, começou a surgir na minha cabeça. Uhum. E isso entrou na obra, né? O mundo externo tá entrando na obra, de certa forma. Com certeza. Mesma coisa quando você lê... Isso aqui acontece direto com a gente aqui. Eu acho que essa é a maior representação de que a intenção autoral faz diferença. Quando você lê uma obra de um autor, não gosta, lê uma obra... Não gosta, ou sei lá, acha mediano, lê uma obra bem melhor dele, volta pro anterior e vê que ela é muito boa, né? Uhum. Que aconteceu aqui com a gente, que sei lá, Hoshino Samidare, Spirit Circle, Neuro e Assassination Classroom. É isso, quando você conhece o autor, conhece o estilo dele, você consegue interpretar melhor as obras dele. É isso. Bacana. Eu acho que a gente pode então aqui finalizar com uma teoria da quarta parede permeável. Semi-permeável, aliás. Ok, a teoria da quarta parede semi-permeável. Em que tem pseudópodes que englobam as pessoas de fora pra dentro, né? Caraca, lembra disso? Lembro disso, isso é fagocitose. Fagocitose, isso mesmo, cara. Olha só, mano, estamos manjando muito da biologia. Nossa, eu quase formando em biologia. Era muito biologia, era bom. You gonna lead the vocal in, right? Leitura de e-mails estranhos. Leitura de e-mails judeu ateu do episódio 66 do Mangá ao Quadrado, o episódio Morte. Qual é o nosso e-mail para contato, judeu ateu? O nosso e-mail para contato é o mangaaoquadrado@gmail.com. Para este e-mail você pode enviar opiniões, sugestões, reclamações, pode xingar a gente, pode fazer muita coisa, na verdade, né? Você pode enviar pedidos pra gente participar de uma zoeira com as suas amigas. Não entendi. Não entendi esse e-mail. Bianca, se você estiver ouvindo isso, explique-se nesse e-mail, porque não fez o menor sentido pra gente. Não deu pra entender nada. Você pode principalmente enviar recomendações e recomendações em áudio, né? Pra participar em cada 3 ou 4 programas, mais ou menos. Exatamente. O próximo, na verdade, acho que já é, né? Sim, o próximo programa é da semana que vem. É recomendação do ouvinte, então mande a sua ou a gente vai desovar uma das antigas aqui. Mas mande. Pode ser você. Pode ser você mesmo. Bora lá então, vai. Começando pelo Slowpoke Report, nossa sessão aqui de episódios antigos que o pessoal comentou. Um Naraki de 18 anos, Jaraguá do Sul, de Santa Catarina. Se desculpa, não tem porque se desculpar, né? Mas tudo bem, pela falta de e-mails. Ele estava culpado com Enem e Pokémon. Okay. Justo, tudo bem. Rapidamente comenta que gostou bastante do programa sobre carisma e diz que leu Legend of Tyr e gostou. Principalmente porque fazia lembrar da época que jogava Ragnarok Online. E por isso agradece pra quem recomendou. Não lembro o nome de quem foi e nem eu. Eu acho que foi o Haruka. É possível. Tem cara de recomendação dele, sim. Recomenda o mangá Dragon's Rioting. Um mangá de comédia /luta /harem. Esse harem, né? Esse harem sempre complica, né? Sempre complica. Em outro e-mail ele disse que quando se mudou de São Paulo para Santa Catarina, estranhou colocarem mostarda e ketchup na pizza e não colocarem batata no hot dog. Não,
mostarda e ketchup na pizza é fim de mundo, né? Né? Pois é, eu achei que a galera do Sul era um pouco mais civilizada. Sacanagem isso aí. Eu sabia que o pessoal do Rio colocava ketchup na pizza, mas porra sua. Disse também que pensou em Sandman, o programa inteiro sobre morte, né? Uhum. E recomenda The Gamer, um outro manhwa, e Ghost in the Shell. Ok, voltei a ler. Quer dizer, voltei a separá-lo para ler aqui em casa. Eu já até perdi onde ele tá. Mas eu li o primeiro capítulo. Quem sabe na semana que vem, não sei. Beatriz mandou um e-mail grande sobre, principalmente o programa sobre Jornada para o Fim do Mundo e Filho de Deus. Mas no começo do e-mail foi meio interessante, sim. No começo, primeiro, ela deu um Slowpoke Report sobre tudo que ela tinha comentado, tudo que ela tinha lido desde a última vez que ela mandou e-mail pra gente, que já faz bastante tempo. Ela mandou que leu Brad Hurley no Basha, Watamote, né, que é o It's Not My Fault That I'm Not Popular. Sim. Vitamin Otoyomegatari, que foi a recomendação do Aleph Luiz. Centaur's Worries, que é do Centauro Moe. Marro, que é o Witches, também recomendação do Jô. Só leu coisa do judeu, né? Ela leu Vitamin, que é meu também, é verdade. Não. E Innocent. E pede para comentarmos os próximos volumes de Innocent quando saírem. E com certeza, não tenho dúvida. Com certeza. Sobre o programa do Jornada para o Fim do Mundo e Filhos de Deus, sem muito spoiler, né? Mas o que ela comentou só de passagem, ela ficou um pouco brava que a gente roubou 2 mangás hipsters que ela tinha, né? Que ela podia falar que só ela tinha lido. Esse era mesmo, né? Esse é bastante. Leia a recomendação da Lobo. Esse é hipster também. É verdade. Ela cita também uma teoria do desenvolvimento sexual do Freud aplicado ao protagonista do Filho de Deus, né? Porque ele brinca com as fezes, ela diz um pouco sobre o que cada fase, que tem 3 fases do desenvolvimento sexual, e uma delas é anal, e envolve fezes e tal. E fala sobre a recorrência do número 2 em Jornada do Fim do Mundo, que parecem 2 personagens em vários momentos, parecem em duplas. Interessante. E também pergunta ao Judeu se você tem um mangá que é o melhor mangá que você leu na vida. Pois é sabido que o 20th Century Boys é o meu mangá, né? Você considera 20th Century Boys o melhor mangá que você já leu na vida, Não, é o mangá que eu mais gosto, né, na verdade. É o favorito, né? É o meu mangá favorito, é uma forma diferente de se referir. O meu favorito é Dorohedoro, sem sombra de dúvidas. É só olhar pros avatares, né? É só olhar pro avatar, é só o Cayman lá, eu gosto muito desse personagem. O Dorohedoro é meu favorito, eu nem penso nisso. Beleza. Terminar aqui o Slowpoke Report, Thiago Machado dos Santos manda e-mail sobre o que é mangá. Ele concorda com a ideia sobre o mangá ser uma dominação sem sentido e diz que deveríamos chamar o mangá de gibi japonês ao quadrado. Não, chamar o nosso podcast. Chamar o podcast gibi japonês ao quadrado, né? Mas aí não tem a sonoridade, Thiago Machado. Não pega. Não é a mesma coisa, não sacaneia a gente. De quadrinho americano, ele recomenda o Robert Crumb. Robert Crumb, acho que eu comecei errado. Eu li aquele Gênesis dele quando saiu aqui e eu achei mais ou menos. Falam que é bem diferente do estilo normal dele, aquele Gênesis. É totalmente diferente. Já ouvi falar isso também. Talvez eu deva ler alguma outra coisa. O Thiago Machado também fala de carisma, usando Tokomei Sentai Go Busters como exemplo. Ok. Ouviu só 6 minutos do mangá enquadrado, que foi só a internet que foi só o que a internet 3G dele deixou, mas ele diz aqui, contudo, os 6 minutos iniciais foram o suficiente para eu já gostar da voz da Lobo Paranoico, e o que tudo indica, sotaque, para minha tristeza, ela não é de BH. Prossiga que eu vou fazer um comentário depois. Ele nos convida para a FIC, dizendo que se tiverem como ir, vão. A propósito, se tiver como a Lobo ir, ela está extremamente bem recepcionada em BH. Ela não precisa se preocupar com o hotel. Já deixei avisado aqui em casa que talvez durante o evento eu possa trazer alguém para ficar na minha casa. Então, né, a Lobo ela teve uma resposta para isso, né, porque ela foi notificada desse convite, e ela pediu para avisá-lo, Thiago Machado, que o negócio dela é mina. Então nem adianta, cara, nem adianta. Que mentira, cara. Não sei, foi o que ela falou. Ela não tá ficando com o Panino? O quê?
Como assim? Até onde eu sei. Ah, é? Não sabia dessa. É. Olha, fofocas do Blogosfera. Nossa, eu não sei se eu podia falar isso, não. Não, isso vai ficar no programa. Não, mas eu tô falando que eu não posso aí. Ai, meu Deus. Caraca, essa é nova pra mim. Ok, beleza. Pra finalizar, um rapid report, né? Que o Lemos falou que leu e não gostou de Funeral para Kay. Diz que não conseguiu se acostumar com o traço. Ok. Tá bom. Ok. Aqui, Vamos lá. Vamos lá, para as rapidinhas. Aleph diz que o podcast 66 deveria ser tapa na orelha. Ok. Por quê? Eu não entendi. 66 tapa na orelha. Ah, tá. É uma brincadeira de criança, sabe? Tá. Acho que no bingo falam isso, sei lá. Ok. O Francisco Iso, amigo meu, me mandou lá lançou 2 contra-argumentos sobre não existirem mortes que não é na guerra, né? Tipo, guerreiros morrendo de outras coisas. Citou o Son Goku, o Goku do Dragon Ball, que ele morreu de uma doença do coração. Morreu numas, né? Sim. Mas ok. Como assim? Porque ele não morreu, né? O Trunks voltou, trouxe o remédio e impediu que ele morresse. Ele morreu numa outra linha temporal, mas tudo bem. E a Kuina de One Piece, né? A menina do flashback do Zoro, morreu caindo da escada, é verdade. É verdade. Essa é uma morte boa mesmo, né? Como certinho, bem planejada. Essa é uma morte boa. Ele também comenta que gosta do uso da morte em Gantz e Blade of the Immortal. Em Gantz porque ele mostra que as pessoas morrem tipo, por besteira, sabe? Aquela coisa, poderia ter sido evitada essa morte, mas a pessoa fez cagada e morreu. E é muito... há uma certa imprevisibilidade também, tipo, ninguém morre com palavras finais. A pessoa morre e acabou, tipo. Apesar de que mais pra frente, Gantz, ele traz um fator de ressurreição que não é mal utilizado, é bem utilizado. Não, Gantz lida bem com as mortes. Eu gosto também. Depois ele me disse em off que isso não torna Gantz bom, né? Mas é bem utilizado. Não, mas ele exatamente. Acho que é isso que eu queria falar. É exatamente isso. E em Blade of the Immortal, essa questão de que o samurai ele não tem como se matar, né? Porque ele é imortal. Que é pra aquele negócio de que honra, os samurais se matavam por causa da honra. E esse ele não tem como ele morrer pra se redimir, então ele tem que se redimir de outro jeito. É uma visão interessante que nunca tinha me ocorrido e é bacana. Enriquece a história. Bastante. E pra finalizar, eu recomendo o filme A Partida, que é um filme, se eu não me engano, ganhou Oscar de melhor filme estrangeiro. Um filme japonês que lida com um rapaz que tem que trabalhar como agente funerário, de certa forma. Parece ser bom. Já me recomendaram mais de uma vez e eu ainda não li por desleixo mesmo. Porque eu não assisti por desleixo. Ok, beleza. Parece ser bom. Vou procurar aqui. O Taka comenta que a dramatização da morte também ocorre no ocidente aqui, né? Nas HQs bastante até que, tipo, o tio Ben para com o Peter, né? Tipo, toda a morte que significa pra ele. Tem os pais do Bruce em Batman também. Eu acho que todos os super-heróis, na verdade, têm alguma morte ligados a eles, né? Superman lida com a morte de, tipo... do planeta inteiro. Sozinho, do planeta inteiro dele. É bem legal. Ok. E ele também comenta que finalmente entendeu o verdadeiro significado do nome estranho. Aquele que não come batata frita. Pois é, cara, já me falaram que poucas pessoas conhecem alguém além de mim que não come batata, mas existe. As pessoas estão por aí. Mas, tipo, batata de nenhum tipo? Nada. Nossa, não rola. Nunca tinha visto também, realmente. Eu não tomo nenhum tipo de refrigerante. Mas eu não consigo. Por gosto? Por gosto. Me dá uma sensação muito ruim na garganta. Eu não consigo tomar nenhum tipo de refrigerante. Nem uma Schweppes Citrus? Não. Nem tipo H2O, que é mais fraco. Eu coloco na boca e... H2O também, né? Se for pra comprar H2O, nem compra. Comprar água de uma vez. Comprar água ou comprar refrigerante, né? Vai ficar no meio do caminho, não. Se decida. Okay. Rafael Nonato diz que a banalização da morte em shonens vem por conta do público, né? Que também criança. Criança gosta do personagem, né? Não vai matar o personagem, porque a criança não vai saber lidar com isso, né? Não tem porque o autor se arriscar em perder um personagem popular e nisso perder popularidade de fato. O Taka comentou que poderia também vir mais por uma questão de aprendizado e tudo mais sobre a morte, mais do que ver o pesar. Não sei. Sempre que falam que a shonen é pra criança, eu sempre
sempre fico com o pé meio atrás, assim. Vamos falar disso mais pra frente, aí eu comento sobre isso. Luiz Henrique recomenda Sandman, número 6 e 14, e deixou um link lá no post pra quem quiser. E também o texto da morte do Schopenhauer. Legal. Rafael dos Santos Tomás comenta que talvez os atores tenham medo de matar os personagens por conta do forte apego que os japoneses criam com os personagens. Alguns chegam até ao ponto de ameaçar o ator de morte porque matou um personagem, ou deixam de ler o mangá porque matou tal personagem. Eu não sei, eu nunca ouvi falar... Eu já ouvi falar sobre acusação de morte um pouco, mas eu não sei se é tão comum assim. Eu vou matar meu personagem favorito e vou parar de ler. Eu já vi o autor de Ashita no Joy, ele matou um personagem relativamente importante no meio do mangá. E ele falou que no meio do mangá é bastante, né? Então ele recebeu bastante crítica de público que não soube lidar com isso, sabe? Cara, até a autora de Good Ending, ela fez uma das personagens aparecer com um chupão no pescoço e ela recebeu ameaça de morte. Caraca! Madoka teve isso numa época, quando lançou. Uma personagem morreu bem no comecinho e o pessoal ficou bravão, assim. Jessie, será que é a Yuki Naime? Não sei. Pelo avatar não parece sei. ser. Jessie diz que matar personagens pode trazer uma certa sensação de perigo e imprevisibilidade ao mangá. O problema é quando só os inúteis morrem, realmente, né? Acontece. Você quer... Shingeki no Kyoji, né? Comentam, eu acho que foi o Aleph Luiz, que ele comenta mais pra baixo. Vou até puxar pra cima o comentário dele, porque eu acho que cabe. Shingeki no Kyojin é um exemplo, e o Aleph ele citou outros dois exemplos, que é o Flame of Heka, eu não concordo tanto, mas Terraformers. Terraformers é justamente isso, ele apresenta um personagem em 2 capítulos e mata ele. Sabe, o cara veio de lugar nenhum, aí ele te dá um background só pra você se relacionar com ele, e aí mata o personagem. Só que isso se repete tanto, que fica tão banal, que você não se importa com os personagens mais. Entendi. Parece que o personagem já vem com na testa dele escrito sacrifício, sabe? Só pra tentar construir algum clima ou construir o mundo de alguma forma, né? Mostrar que o mundo é cruel mesmo, sabe? Se fosse cruel mesmo, todo mundo morria, né? Não só esses inúteis. Pois é. O legítimo Zé comenta que morte voltada para um único personagem pode ser muito boa também. Ele meio que contra-argumentou isso com a gente, mas a gente não falou que quando é voltado para um único personagem é ruim. A gente deu até o exemplo de Hoshino Samidare, que é bem usado, né? Não, mas é voltado para um personagem... Não, eu falei que voltado para um personagem é ruim. Não voltado para um personagem, mas cujo impacto é só perceptível em um personagem. Não, eu acho. Bom, porque mesmo o exemplo que ele dá é aplicado isso. Ele usa o exemplo de Breaking Bad, que tem várias mortes assim, que um personagem surge do nada só pra morrer logo em seguida, e a morte dele é usada pra desenvolver. Não, Breaking Bad, a morte de um personagem afeta vários personagens. Sim, sempre, justamente, né? Aí que tá. O problema não é ser um personagem desconhecido, o problema é ser um personagem que não serve pra nada pela sua morte, sabe? Sim. O caso que ele deu afetou todo mundo que tava presenciando aquela morte, né? Sim. É uma que eu inclusive assisti hoje, coincidentemente. Ah, é? É. Nossa, isso aí é coisa dessa temporada, é verdade. Da temporada. Quase tomei esse spoiler, hein? Quase, nossa, é verdade. Essa é bem surpreendente, né? Essa é bem foda. E eles sugeram encontro ao quadrado dos ouvintes no FIC 2013. Se organizem. Eu até queria ir, porque eu sei que o FIC é um grande evento. Só que a logística me impede de ir, porque esse ano tá foda. Não é nem por ser longe, é porque esse ano tá foda pra se programar pra isso, porque eu tenho aula de sábado, é complicado. Quem sabe ano que vem. O Roger de Fortaleza, ele também concordou, ele usou um exemplo que o Zé usou também, ele mandou por e-mail pra gente, e outras pessoas comentaram, que um dia a gente talvez retome isso, que é sobre a morte de One Piece, sobre ela não ser, as pessoas contra-argumentaram sobre ela não ser só pra um personagem, e isso dá pano pra discussão. Eu acho que talvez um dia a gente possa pegar um mangá enquadrado semanal e falar sobre o capítulo em que isso ocorre e fazer essa discussão. O que você acha? É uma boa. Eu topo. Mas só de antemão vocês estão todos errados, tá ok? A gente discute lá. Pra terminar aqui as não tão rapidinhas, Dudu Cedrin diz que não é neto do Dededrin. Eu podia manter essa fantasia, né? Podia, uma pena.
Ele diz aqui, a meu ver, na questão morte, há um grande paradoxo entre os japoneses. Se por um lado eles honram um defunto e respeitam a morte, por outro, é o país com maior índice de suicídio. Se olharmos por uma perspectiva geral, é um bem incoerente. Como conseguir aceitar que a morte é o fim de tudo e, paralelamente, dar tão pouco valor à vida? Pois é, né? É um bom raciocínio. É algo a se pensar. Bom, ele pergunta se a gente recomenda Kenichi e ou Freezing. Não li nenhum dos dois. Não li nenhum dos dois. Conheço de nome de pessoas falarem, mas... Freezing eu não recomendo, não. Eu não li, mas eu não recomendo também. São dois que eu não li e não recomendo, sabe? Mas leia por sua conta e risco, mas eu acho que a gente já recomendou pelo menos 66 obras que valem mais a pena. Ok, justo. Pelo menos. Tem mais, né? Pois é. E pra finalizar, de fato, o e-mail do Renato Romano Augusto, ele nos diz o seguinte: Bom dia. Boa noite, na verdade. Depende do horário. Sobre o tema, sua necessidade, né, a necessidade da incorporação da morte, envolve fatores distintos. O anseio por ver o tema nos quadrinhos acompanha o amadurecimento das pessoas. Quando somos crianças, com menos de 5 anos, as histórias são simples e rasas. Os personagens não possuem nuances, o mal é mal, o bem é bem. Progressivamente, novos comportamentos, novos elementos vão sendo inseridos enquanto a criança vai crescendo. Para uma criança de 7 anos, o gênero harém não interessa. Mas para pré-adolescentes de 10, 11 anos, ele gera grande interesse porque é quando eles passam a ter interesse em se relacionar. E o tema da morte não foge à regra. E é aí que entra o problema das reclamações, as reclamações que a gente fez. Ele diz que ia se ater às 2 grandes shonens, né, Naruto e One Piece. Ele diz: o Oda já deixou claro que faz sua história para a faixa dos 10, 11 anos. Já Naruto não foge muito disso. Por exemplo, a morte que vocês gostariam que tivesse ocorrido com o... É um pequeno spoiler, mas dane-se, Bellamy, hiena em One Piece. É um tão inútil personagem que não tem problema falar aqui sobre a não morte dele, na verdade. Sobre a não morte. Caso Bellamy tivesse morrido, quando ele apareceu, para o bando do Chapéu de Palha não mudaria nada. Agora eu te pergunto, vocês consideram o Dom Flamingo menos perigoso por deixar o Bellamy vivo? Todas as ações do Dom Flamingo deixaram claro quão filha da puta ele é. E aí o Renato ele segue discorrendo sobre os impactos dele viver e dele morrer, que se isso muda alguma coisa ou não na história. O que você acha? Eu acho que, em sentido de impacto, o Renato até tem razão. Não tem muita diferença se o Bellamy morrer ou viver. A diferença é que não tem sentido ele continuar vivo. Por que aquele personagem escolheria não matar ele, né? Por que manteria aquele personagem vivo? Não tem sentido pra mim. Não faz sentido. Parece ser só apenas uma necessidade do Oda de tentar fazer uma teia gigante de personagens, só que ao mesmo tempo ele fecha num grupo minúsculo, sabe? Eu acho que o mundo de One Piece ele é gigantesco. Dava pra fazer a função que o Bellamy tá fazendo agora com outros personagens, sabe? Um novo que seja, um novo personagem, né? Fazer alguma coisa, não sei, alguma coisa diferente. Podia até ser usar o Sarkis, que era o imediato dele, que em teoria foi ele que ia matar o Bellamy. Deixar o Sarkis vivo e usar o Sarkis pra isso. Não o Bellamy. Nossa, todos aqueles comandantes e tropas do Barba Branca que apareceram e sumiram tão rápido, né? Não foram usados pra nada. Talvez poderia rolar algum plot twist com eles aqui. Alguma coisa, sabe? Alguma coisa. Bellamy, a hora dele passou. O problema dele não é nem ele não ter morrido. O problema é que ele poderia não ter morrido, mas não precisava ter voltado. Podia deixar na incerteza, sabe? Será que ele morreu ou será que ele não morreu? Não sabemos. Essa até é uma discussão interessante que eu esqueci de comentar, que eu comentei que a morte na mídia é o personagem parar de existir, né? Durante a existência do mangá. Bakuman é um bom exemplo disso, que tem aquele personagem gordo, né? Como é que era o nome dele? Era um gordinho. Nakai. O Nakai. Tinha uma parte lá que ele não morre, mas deixa bem claro que ele nunca mais ia aparecer de novo, não era? Lembro vagamente disso. Mas aí ele volta a aparecer. E quando ele volta, é muito... Poxa, por que esse personagem voltou agora? Qual era a necessidade disso, né? Sim. Então não é o ato de matar, é o ato do personagem simplesmente nunca aparecer no mangá. O ciclo dele se encerrar. Dele ali. Tá ótimo. Concordo totalmente. E esse é a nossa reclamação, não é só por ele não ter morrido.
é por ele voltar a ser relevante, não havendo necessidade. O ciclo dele havia terminado ali. E por ele não ter morrido também, porque não E por tem ele não sentido. ter morrido também não teve sentido dentro do enredo, Flamengo. não fez sentido. É. Bom, de qualquer forma, qual que é esse programa, Judeu? Esse é o 67. Vê no Google Imagens, vê se aparece alguma coisa. Eu digitei no Google 67, ele quis completar automaticamente com Patinete, que é aquela música escrota que eu nem sei o nome dela, mas eu vou procurar pra ela tocar agora. Nossa, não, como é que a gente vai esquecer, cara? Genial. 67, Patinete. Patinete, abre a perna, a gente mete. Se tu não tá aguentando, para um pouquinho e paga um boquete então. Recomendação da semana é minha, Estranho. E essa semana eu vou recomendar um mangá de um autor que a gente já recomendou obras dele aqui. A gente fala bastante desse autor aqui. E é o mesmo autor de... Não decidiu ainda. Não, vai. Eu gosto muito desse mangá. Vou recomendar ele, sim. É o mesmo autor de Spirit Circle e Hoshino Samidare. Eu sei que as recomendações aqui tem que ser um pouquinho mais curtas, porque é difícil recomendar mangás muito compridos. Mas esse mangá dele hoje já tem 11 volumes, tá escaneado no 10. As coisas estão um pouquinho lentos nele. Se chama Sengoku Yoko. O mangá conta a história de um mundo fictício da era Edo no Japão, em que vivem os demônios, os seres humanos, e tem alguns meio demônios, meio seres humanos. E a história gira em torno desse meio demônio, meio não demônio, que tá em busca de... É complicada. A história pode parecer um pouco clichê, mas é um demônio que tá atrás de melhorar e conseguir as 9 caudas que ele tem os ataques dele. Hoje em dia ele tem 3 caudas e ele precisa de 9 caudas pra conseguir todos os ataques. Longe. Então, parece algo tão clichê, né? Tipo, o personagem que viaja com 2 amigos, ele tem uma demônia e um humano viajando com ele tem que ir atrás dessas 9 coisinhas e tem que salvar as coisas. Mas esse, cara, é um mangá que representa muito a essência do Satoshi Mizukami de brincar com as nossas expectativas de Battle Shonen especificamente falando, né? Então, o Sengoku Yoko tem muito de fazer as coisas objetivas, que nem, acho que no segundo volume do mangá, o personagem simplesmente vai atrás do, tipo, chefão final, sabe? Tipo, porque eu não vou até lá e tento fazer e acabou a coisa, sabe? Que nem, é o mesmo espírito que vocês comentaram daquele mangá das barreiras, como é que é o nome? Esqueci agora. Kekaishi, que, tipo, o personagem tem que tentar ser muito, tipo, direto no negócio, não tem que ficar dando voltas pra resolver o negócio, tenta só lá fazer e acabou. Sengoku Yoko tem muito esse espírito, ele tem muitas reviravoltas totalmente surpreendentes, ele demora um pouco pra você pegar esse espírito dele, mas se você já leu as obras do Satoshi Mizukami, você vai aguentar um pouco o comecinho, que parece clichê e parece demorado, mas pega um ritmo muito bom mais pra frente. É um Battle Shonen, e pra mim, sem dúvida, o melhor Battle Shonen da atualidade. Nossa, não tem um Battle Shonen sendo publicado hoje em dia melhor que esse, que eu conheço. Eu duvido muito. É de extrema qualidade. Os personagens são bem profundos. Tem um desenvolvimento muito interessante. Mais ou menos pra metade acontece uma reviravolta muito impactante. Vários personagens morrem, outros se transformam, muitos voltam que você não esperava que fossem voltar e se tornam personagens principais. É um mangá muito interessante, com uma arte espetacular. Eu acho que esse talvez seja o mangá que tem a melhor arte do Satoshi Mizukami. Pelo que você tá falando, eu acho que é uma coisa que parece ser constante nas obras dele, que é não ter pudores em fazer mudanças que favoreçam a história. Não necessariamente de trágicas, mas tipo mudanças que favoreçam a história. Sabe, tipo, o cara que era do bem fica do mal, o cara que parecia que tava tudo ok morreu, o cara que fez não sei o que mudou totalmente.
né? Parece que ele não se preocupa com isso. E tá certo, né? A história não deveria ficar se prendendo a conceitos antigos de como se contar uma história, como se contar um Battle Shonen, né? Concordo. Ele simplesmente, durante a obra, ele, tipo, exatamente, ele apaga um dos personagens. Acho que todos os personagens queridos da obra, tipo, somem, sabe? Somem durante a obra. A mudança de personagens principais bem recorrente, sabe? E não são, tipo, personagens ruins, são personagens que os leitores gostavam, mas que, exatamente, foi a melhor coisa pra obra eliminar eles naquele momento e seguir outro caminho. Ele realmente, ele não tem essa de, acho que as pessoas gostam desse personagem aqui, melhor eu manter ele, né? Sim, tipo, sim. Hitsugaya. Eu tô pra ler Sengoku Yoko faz um bom tempo, na verdade. É muito bom. Essa, pra mim, foi o que... Na verdade, Spirit Circle foi o que eu li depois e me deu a certeza, mas depois que eu li Hoshino Sanara, eu fui ler esse mangá e foi a que me deu a certeza de que não foi um por acaso, assim, Hoshino Samidare. Tipo, foi... o autor sabe o que faz, sabe o que faz. Entendi. Bacana. E o pessoal que for ler pode aproveitar e ler em paralelo com o Hoshino Samidare pro mangá quadrado que vai ter, hein? Não se Pode esquece. sim, exatamente, aí ó, não foi à toa que eu recomendei esse mangá. Claro, você pensou nessa possibilidade. Sei tudo. É isso então, cara, a recomendação é essa, estou feliz com ela, Sengoku Yoko. Desculpa ser uma recomendação um pouco maior, mas vocês me perdoam. Pois é, sem problemas. Sem problema. E assim sendo, até semana que vem, Judeu. Até semana que vem, com certeza. Com certeza.